Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa segunda parte do vídeo que eu estou fazendo nessa série a respeito do valor do dinheiro ou do valor da energia que nós temos para trabalhar, que é isso que de fato nos faz trabalhar, é a força que há dentro de nós, a energia que nos dá vida, nos dá vitalidade, nos dá condição para poder viver e levantar todo dia de manhã cedo e trabalhar. Quando nós estamos trabalhando, na realidade a gente está vendendo aquilo que na realidade não é nosso. Porque todas as coisas foram feitas por Deus e para Deus. E todas as coisas estão debaixo da poderosa mão do Senhor Jesus Cristo, o qual é o nosso Senhor e Salvador, exclusivo e único, o qual nem o nome, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, qual deva ser dado sobre todo nome. Esse é o único nome, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, Yeshua, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, do qual Deus fez todas as coisas através de Jesus, que nem João 1:1 diz. No princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por intermédio do Verbo, todas as coisas foram feitas. E sem ele nada do que existiria. Então todas as coisas foram feitas através de Jesus e para Jesus. Porque ele é o unigênito Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas nos céus e na terra. Então quando você tem o esforço físico, quando você se esforça para trabalhar, na realidade você não está vendendo o que é seu de próprio, você está vendendo aquilo que Deus te capacitou e te deu. E nessa capacitação, Deus deu para que você use para benefício seu, para o seu sustento, para o sustento da sua família e para ajudar aqueles que são mais fracos na sociedade, órfãos, viúvas e os necessitados. Então, na realidade, o nosso esforço de energia não tem o seu último fim somente para a nosso prazer do estômago, prazer da vida, prazer dos olhos, prazer da boca, prazer do nariz, prazer dos ouvidos. O fim último disso é para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor, do nosso Deus. Esse é o último fim de todo esforço físico e de todo trabalho. E no mundo caído, no mundo corrompido por Satanás, no mundo de Satanás, que essa é a realidade, não se enganem achando que esse sistema de governo, esse sistema de mundo, ele é um sistema que ele glorifica Deus e que ele está aqui para poder falar de Deus e criar um programa governamental ao qual Deus seja o centro de tudo isso e ele seja glorificado. Porque isso é permissão do próprio Deus. Porque quando Jesus foi tentado, na tentação do deserto, ele foi tentado 3 vezes por Satanás. E uma das tentações consistia exatamente o sistema de governo, o sistema do mundo, foi oferecido a Cristo. Lúcifer falou, Satanás, o tentador, levou Jesus em um alto monte, mostrou todos os reinos da terra, todos os governos. Isso significa o governo dele do começo do mundo até o fim.
Então o mundo pré-diluviano, o mundo de Noé, e o mundo pós-dilúvio, até o fim, porque Apocalipse fala das cidades. A cidade da Babilônia, a cidade pecaminosa. Babilônia, a cidade de Babilônia, Nabucodonosor representa todo tipo de perversão, corrupção, imoralidade, perversão espalhada em toda a terra. Então a Babilônia, ela é uma representação dos povos pré-diluviano e pós-diluviano. Então a Babilônia é usada como um símbolo na palavra de Deus para representar toda iniquidade, toda pecaminosidade e toda indecência, imoralidade, amor ao dinheiro, amor à riqueza, amor à carne, amor a tudo que existe, ao apego nesse mundo, a iniquidade em si. É isso que representa a Babilônia. E dentro dessa representação, existe existe o que dá força para que esse governo se perpetue. Existe esse valor, que é o valor financeiro, é o valor do esforço, é o valor do trabalho, a energia que o ser humano gasta no seu dia a dia, no seu trabalho. Isso nesse mundo, ele tem um valor muito importante. É o primordial no pilar da manutenção desse mundo de Satanás. Porque os homens sem Deus, os homens sem o Espírito Santo de Deus, para convencer ele do pecado e do erro e mostrar aonde ele deve, a quem ele deve servir com sua energia, com seu esforço diário. Esse mundo caído toma para si esse valor, arranca, é como se estivesse de fato arrancando e sugando essa energia, que seria uma energia, um esforço voltado ao Criador, e que agora é voltado para o reino de Lúcifer, o reino das trevas. É voltado para isso. Então, o mundo de Lúcifer tomando e arrancando a energia de todos os homens, todo o trabalho, todo o fruto do trabalho dos homens, queira seja o fruto do trabalho na roça, no campo, queira seja numa indústria, queira seja marítimo, queira seja um esforço bélico, soldados e para manter a paz, para manter a ordem, o esforço de governo, toda essa energia ela é voltada e catalisada para a manutenção do reino das trevas, que é de Satanás. O ser humano, conforme vai passando o tempo, que ele vai cada vez mais dispondo a sua energia, o seu esforço físico ao mundo caído e rebelde, muito deles chega a um enfado, porque é enfadoante você ter que trabalhar para sustentar uma máquina, para sustentar um sistema que ele é corrupto, que ele é opressor, que ele não dá o devido valor, ele não valoriza o indivíduo, ele não valoriza o ser que transforma essa energia,
que potencializa essa energia para o seu próprio reino. Porque a intenção do maligno é sugar, é que nem a laranja, você suga todo suco, frutas, qualquer fruta. Você suga o fruto, você suga o suco, e o bagaço, quando não precisa mais, você descarta. É desse jeito que o sistema funciona. O ser humano, o maior valor agregado no ser humano é quando ele nasce. Porque quando ele nasce, os pais são obrigados a ir lá, ir no cartório e fazer um documento, que ele vai receber um número ali do governo, e que ele, ao fazer isso, ele está entrando e sendo inserido dentro do sistema. E ele se inserindo dentro desse sistema, existe hoje, dentro do sistema financeiro, um valor que é dado. A cada ser humano que nasce existe um valor que é dado. Então, o governo, ele recebe esse novo cidadão, dá a ele um certidão de nascimento, dá a ele um número, e esse número vai ser colocado junto num banco de dados, e os governos têm a possibilidade hoje, real, isso não é teoria conspiratória, golpista ou qualquer coisa assim, não. Isso é real. Isso tem papel, tem documentos. É lógico que nós não temos isso disponível para nós, mas isso está disponível lá nesses centros financeiros, que é fora do Brasil, que são bancos, os bancos dos bancos, que no caso o banco dos bancos no Brasil é o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, ele é filiado ao Banco Central, pode ser em Washington, pode ser na Inglaterra, ele está vinculado a um outro banco central, que é o que comanda de cima para baixo. E mesmo esses bancos, o Banco Central Único, ou o banco lá na Inglaterra, ele tem outros bancos, outras entidades financeiras por trás, alguns são chamados Vale, é parecido com o Vale do Silício, né? Quer dizer, é uma instituição aonde ali tudo é permitido, aonde ela está acima de toda a lei, de todos os governos, de todos os estados. E existe um banco que financia tudo isso. Existe um banco, são bancos internacionais que existem. Inclusive esses bancos têm governo próprio, tem polícia própria, e nos documentos deles, eles estão acima de todos os outros bancos, inclusive os bancos centrais. E todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza produzida, toda a energia produzida, eles catalisam através de dívidas, que nem o FMI. O Brasil deve ao FMI e nunca pagou essa dívida. O Lula disse que pagou, mas não pagou. Na realidade, ele pagou, mas pegou tudo emprestado de novo. A dívida continua do mesmo jeito, está aí sem pagar. Esses bancos, eles calculam o PIB, eles calculam a riqueza de um país. Não é só alguns dizem assim, não, o PIB, a riqueza do país, ele é calculado em cima daquilo que ele produz. Então, se ele é calculado em cima daquilo que ele produz, então ele é calculado em cima do valor de energia, que é o valor do esforço que toda uma nação trabalha para poder criar, para poder desenvolver o país, aquela nação. Então, esses bancos, que está acima de todos os bancos centrais, em cima do Banco Central, ele calcula pela quantidade de pessoas. Então, a uma determinada data, eles procuram saber quantas pessoas nasceu,
e todas aquelas pessoas estão numeradas e já nascem taxadas, já nascem com a dívida, porque se o país deve, não é o governo que não é a máquina pública governa que deve. Na realidade é o povo que deve, porque a máquina pública representa o povo, então é o povo que está devendo. Porque os personagens dos governos, né, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro, os deputados e tudo mais, senadores, todos eles se trocam. Mas a dívida nunca se apaga ou se acaba e a dívida não é perdoada. Então esse valor é baseado em cima da energia que nós, todos os brasileiros, produzimos. E cada criança que nasce, lá nesse banco, né, um banco chamado BIS, se você quiser procurar entender o que é o BIS, tem vídeos aí que você pode procurar no YouTube que você vai entender o que é. Eu não vou falar inteiramente porque isso demanda muito tempo. Procure aí saber o Banco BIS. Procure saber das cidades, estados que existem dentro de outros países que comandam e as suas leis estão acima de todas as leis dos outros países e eles é que de fato comandam todo o dinheiro na Terra. Banco ligados no máximo, dizem de 10 a 13 famílias que detêm que detém uma parte muito grande, que detém o controle financeiro de todos os bancos do mundo inteiro. Então, o ser humano quando nasce, ele já nasce taxado com uma dívida que ele mesmo não pode pagar. Porque ali são dívidas que rola juro em cima de juro. Então quer dizer, às vezes você já pode nascer com uma dívida tão grande que você vai trabalhar a vida toda sendo... Eles vão liberar uma certa quantidade para você sobreviver, dependendo do PIB, dependendo da riqueza desse país, mas que você nunca vai conseguir sair da dívida e você nunca vai conseguir melhorar, às vezes melhorar a própria nação, melhorar o próprio estado, melhorar a própria cidade, melhorar seu próprio bairro, melhorar até a sua própria vida. Porque você já nasce com uma dívida, a gente já nasceu, todo brasileiro nasceu com uma dívida impagável. E essa dívida, ela estava, e ela vem vindo sendo atrelada a coisas. No passado era ouro, prata, às vezes até cobre, diamante, bens materiais. Hoje em dia ela está atrelada ao petróleo, chamado o dólar, né? Petrodólar. Mas já está surgindo moedas digitais, a gente ouve falar sobre bitcoins, libra, vários tipos de moedas digitais que estão sendo criadas e desenvolvidas. E essas moedas, elas têm que estar atreladas a algum valor, porque senão não faz sentido. Como é que você vai dar sentido a algo que é digital? Então imagina o que é algo digital. Essa imagem que vocês estão assistindo é digital. A imagem coletada, eu sou um ser real, eu sou real. Esse óculos é real. Mas tudo isso aqui que essa câmera está filmando é digitalizado. Quer dizer, é transformado em algoritmos e esses algoritmos trabalham com energia. Porque se a bateria acabar,
Não tem como manter o sistema funcionando. Todo sistema digital ele depende de energia. O algoritmo ele depende de energia. Porque a base, a fonte da sua construção, da onde ele tira a sequência digital, a sequência dos códigos, ele vai trabalhar com impulso energético. Porque sem energia não tem como existir mundo digital. É impossível você ter mundo digital se você não tem energia. Então, o Bitcoin, ou as moedas Libra, ou as moedas digitais, é um ícone, é uma porção de codificação exclusiva e único. Vamos supor, cada um valor de R$1, ou cada um valor de um Libra, ou cada um valor de um Bitcoin, cada um valor disso, tem uma codificação que pega uma porção dentro de uma decodificação de uma carga energética, de uma carga de energia, vamos dizer assim, e dá um valor àquilo, cria um valor àquilo. Mas existe problemas, porque esses códigos ele pode ser manipulável. O papel também pode ser manipulável, o ouro pode ser manipulável, a prata pode ser manipulável, pode haver corrupção. Então, o maior investimento hoje é um desenvolvimento de uma tecnologia que seja capaz de criar uma moeda virtual, um código fechado, que se vai atrelar um valor a essa moeda digital, que digital na verdade é uma codificação única fechada para cada um valor monetário, para cada um valor real daquilo, que esse valor tem energia, tem um valor energético ali embutido nele, senão ele não consegue manter. Para isso servir para bilhões e bilhões de pessoas e fazer a troca de moeda. Então tá havendo o quê? E vai haver, cada vez vai haver mais o quê? Uma transição. Quanto mais se descobre essa forma de aplicar, de se manter seguro, essa moeda digital, como permanecer, como fazer ela ser uma coisa exclusiva e única, e você poder amontoar essas coisas, esse amontoado de milhões e bilhões de um valor digital, de uma determinada frequência de energia, de valor. Quanto mais você conseguir amontoar e quanto mais você conseguir agregar valor àquilo, melhor vai ser a estabilidade do sistema e melhor vai ser controlada. Porque dentro do mundo digital tem como você rastrear para onde o dinheiro vai, para onde aquele valor vai, por que ele foi usado, para que foi usado. Que isso, na realidade, eu tenho para mim que essa transição do valor, porque nós hoje damos valor ao ouro, à prata, ao petróleo, porque esse dinheiro em papel em si ele não tem valor nenhum. O papel não tem valor. Só existe o valor porque nós valorizamos o ouro, valorizamos a prata, valorizamos o petróleo ou qualquer outro meio que possa usar como algo que tenha valor. E esse dinheiro passa a ter valor, porque esse dinheiro, recebendo esse valor, eu posso passar para outra pessoa e outra pessoa vai comprar de outra pessoa que nós é que damos o valor real. Por quê? Porque nós gastamos a nossa energia para poder empregar o valor real a isso. Mas que isso tem
em si próprio, tem um valor atrelado a outra coisa. O que muitos governos, não, mas na realidade não é só os governos, na realidade são essas entidades que estão acima de todas as outras entidades. Eles querem trabalhar para conseguir tirar todo esse valor real, todo esse valor financeiro dado através de coisas e colocar um valor energético, um valor que ele é um valor que no final das contas ele vai ser atrelado de fato e verdade pelo valor da capacidade de trabalho de cada um. Se alguém lê lá Karl Marx, o que ele ensina sobre o mais-valia, que Karl Marx, né, ele criou essa teoria satânica, porque isso vem de Satanás e tem um propósito, o porquê do mais-valia, que é as pessoas deveriam trabalhar e fazer a barganha, a troca pelo valor do trabalho dela. Então quer dizer, existe uma empresa, uma indústria que era isso que Karl Marx atacava, e essa indústria usa a minha capacidade, o que eu posso trabalhar e fazer, para poder ter um ganho em cima da minha capacidade de trabalho. Quando ele, na verdade, pregou, e ainda é pregado até hoje, que você tem que trabalhar e o seu trabalho ter o mesmo valor do que o trabalho de todo mundo. Então, quer dizer, se o valor, segundo Karl Marx, nenhum trabalho, nenhum esforço físico deve sobressair acima do valor do outro, independente do esforço empregado naquilo ou não, independente da quantidade de energia que eu emprego ou não, porque para ele entendia, e isso vem de Satanás na mente dele, que o esforço do ser humano tinha que ser voltado para si próprio e nunca para benefício mútuo. Apesar de ele falar e dizer que isso era para benefício mútuo, mas como nós olhamos o comunismo, como ele foi colocado, implantado, nós vemos que o benefício não é mútuo, o benefício é somente para aqueles que estão no poder, né? Que é no caso da Venezuela, onde Maduro é o detentor de toda a riqueza e comanda tudo, e os militares. Cuba também, os militares e os ricos de lá, os governos, a máquina pública que detém todo o valor financeiro e toda a riqueza para si, sugando a sociedade, né? Então, quer dizer, é a mente maligna que introduz uma teoria do mais-valia para poder tentar mostrar para o ser humano que de fato o seu valor do seu trabalho, do seu esforço deve ser rendido somente a você, e isso deve ser respeitado por todos os governados. É lógico que isso é muito limitado, porque eu estou pegando somente um pedacinho do pensamento dele, existe muito mais outras ideias, existe muito mais outros projetos, existe muito mais outras coisas. É que eu só quero pegar o pedacinho do mais-valia, né? Qual era a ideia dele, desse mais-valia, né? Essa ideia de você trabalhar para o seu próprio benefício e nunca o trabalho da sua mão ser só seu e pronto, acabou, né? Tirando disso, diminuindo a capacidade da pessoa crescer, se desenvolver e gerar muito a sua própria energia, o seu próprio esforço, você empregar mais energia, você fazer essa energia crescer, você, pelo seu próprio esforço, você criar novas ideias, desenvolver novas tecnologias, poder gerar riqueza, né? Lógico que essa riqueza não deveria restringir somente a você. No caso, você gerar uma riqueza, gerar uma energia, deveria ser voltada exclusivamente para o Criador, porque foi Ele que criou e estabeleceu tudo e deu a energia e a capacidade para que tudo fosse desenvolvido e criado, né? E não
só simplesmente para sua riqueza e seu proveito próprio. Então, mais-valia ele erra, porque ele é uma ideologia satânica para poder enganar a mente das pessoas e entregar todo o poder ao governo central e único, que é o governo comunista, ou fascista, socialista, ou ditadores. Então, todo esse esforço está sendo convergido e vai ser convergido, eu creio que já estão trabalhando para convergir numa moeda única, a moeda digital. E qual é o valor que vai ser atrelado? O valor que vai ser atrelado não vai ser o valor de fato da energia desempenhada e colocada, que é o PIB, que é aquilo que as pessoas são capazes de produzir. Mas na realidade, o golpe é muito maior. O golpe é pior. O negócio é macabro. Porque conforme as pessoas nascem, e esses grandes bilionários que detêm toda a riqueza do mundo, eles emprestam esse dinheiro para o desenvolvimento desses países, dessa nação. Esse é o propósito dele, para poder fazer esses países crescer e prosperar. Temos o problema da corrupção, que às vezes não, geralmente pega esse dinheiro pelo meio e deixa a dívida para que o povo pague. Então a dívida sempre aumenta. E essa dívida, existe uma coisa macabra que é chamada juro, que é proibido na Bíblia, a palavra de Deus é proibida a usura. E nós cristãos, principalmente eu não empresto dinheiro a ninguém a juro. Pretendo não pegar a juro, mas por causa do mundo, se eu pegar, eu tenho que me sujeitar, porque eu não posso. Eu não sou dono do mundo, não sou eu que controlo o sistema financeiro do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então, se eu precisar ir pegar, eu tenho que sujeitar a isso. Mas eu não empresto a ninguém a juro. Procuro não tomar emprestado. Então, o juro, em cima de juro, e os países e essas nações nunca conseguem pagar, porque paga o juro, aí aquele juro que você pagou, no final do ano, você paga aquele juro, mas já existe o juro em cima de juro, e juro em cima de juro, e isso está criando uma riqueza negativa. Quer dizer, você tem esses donos desses bancos, bilionários, os donos do dinheiro do mundo, da máquina financeira do mundo, eles emprestam esses dinheiros a juros, a taxa alta de juros, baseado no PIB, baseado na energia, na capacidade